Ele entrou correndo pela porta, com o rosto suado e um sorriso que iluminava a sala. Eu estava sentada na poltrona velha, tricotando um cachecol que nunca terminava. A lã escorregava entre meus dedos lentos e, por um instante, tudo parecia normal. Mas a normalidade é frágil quando se vive com lembranças. Ele largou a mochila no chão, sentou-se no tapete e me olhou com aqueles olhos que pareciam os da mãe dele. Os mesmos olhos que um dia me disseram adeus sem olhar para trás. Então, com a inocência de quem ainda não entende o peso do tempo, ele perguntou: "Vovó, por que a mamãe nunca vem te ver?" O ar ficou pesado. As agulhas pararam de se mover. Senti o mundo diminuir até caber no som do meu coração. Aquela pergunta tão simples abriu uma janela dentro de mim. Uma janela que eu passava a vida evitando olhar. Sorri. Um sorriso fraco, costurado de silêncio. E respondi o que pude. Ah, meu amor. Às vezes as pessoas se perdem umas das outras, mas o amor sempre encontra um jeito de voltar. Ele não entendeu, apenas assentiu e continuou brincando com o cachorro. Mas dentro de mim, algo se quebrou. Antes de continuar, se essa história já tocou o seu coração, deixe o seu like. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir histórias como essa. Naquela noite, depois que ele dormiu, fiquei olhando a janela por horas. O luar entrava pela cortina e desenhava lembranças no chão. Fazia mais de 8 anos desde a última vez que vi minha filha. 8 anos desde o último abraço, desde o último olhar. Tudo por causa de uma briga tola, dessas que a gente acha que o tempo vai resolver. Mas o tempo não resolve nada quando o orgulho é maior que o amor. Lembro do dia em que ela saiu de casa. A chuva caía forte e as palavras que dissemos cortavam mais do que o vento. Eu disse coisas que nunca devia ter dito, ela também. E no meio da tempestade, ela se foi. Nenhuma carta, nenhum telefonema, só o vazio. E eu aprendi que o silêncio também faz barulho, um barulho que a gente escuta mesmo quando o mundo está quieto. Meu neto nasceu 2 anos depois, e só o conheci quando ele já falava as primeiras palavras. Foi o pai dele quem trouxe. Disse que minha filha estava bem, mas preferia manter distância. Eu aceitei, porque às vezes amar também é saber esperar. Desde então, aquele menino virou o meu motivo. O cheiro do cabelo dele, o jeito como ri, tudo me faz lembrar dela. Às vezes, quando ele dorme, fico imaginando se ela também sonha com a infância, com os dias em que corria por essa mesma casa, pedindo colo e dizendo que eu era a sua melhor amiga. Naquela noite, depois da pergunta dele, decidi algo que há muito tempo evitava: abrir a caixa de madeira que guardo no fundo do armário. Dentro dela estão cartas nunca enviadas, fotografias amareladas e um colar que ela esqueceu na última visita. O toque frio do metal fez minhas mãos tremerem. Peguei uma das cartas e comecei a ler. Era a que escrevi no aniversário dela, há 5 anos. Dizia: "Filha, se algum dia o orgulho pesar mais que a saudade, lembra que o amor ainda está aqui, quietinho, esperando o momento de ser ouvido." Nunca enviei aquela carta. Guardei, como quem guarda a esperança. Mas agora, com o neto dormindo no quarto ao lado, senti que talvez fosse hora de deixar o amor voltar, nem que fosse pelo olhar de uma criança. Na manhã seguinte, ele acordou cedo e veio se deitar ao meu lado. Trazia um desenho nas mãos. "Fiz para você, vovó." Era simples, feito com lápis de cera. Tinha uma casa, 2 pessoas e um sol. E no meio, uma frase escrita com letras tortas: "Mamãe e vovó juntas de novo." Meu peito apertou. Senti vontade de chorar, mas segurei.
A voz da minha filha ecoou dentro de mim, dizendo que eu sempre fui dramática demais. Mas talvez amar profundamente seja mesmo um tipo de drama. O tipo que só o tempo entende. Enquanto ele falava sobre o desenho, percebi algo curioso. Ele nunca conheceu a mãe dele e eu juntas, mas mesmo assim, ele nos desenhou unidas. Crianças veem o que o amor ainda pode ser, não o que o passado destruiu. E talvez fosse isso que eu precisava ouvir. Não da boca dele, mas do coração. O resto da manhã passou lenta. Fiz café, arrumei o jardim, coloquei flores novas nos vasos. Tudo parecia mais leve. Por dentro, no entanto, um turbilhão. Cada pequeno gesto dele me lembrava dela. A forma como segurava a xícara, como falava com o cachorro, como ria olhando o nada. Era como se o tempo tivesse voltado e me desse uma nova chance de amar sem medo. Naquela tarde, enquanto ele dormia de novo, sentei-me na varanda e comecei a escrever. Não uma carta, mas um pedido. Um pedido ao tempo, para que, se ainda houvesse alguma forma, o amor encontrasse o caminho de volta. Naquela tarde, o céu estava cinza. O tipo de céu que parece guardar lembranças dentro das nuvens. Peguei o telefone fixo da sala, aquele que quase não toca há anos, e o observei por um tempo. Pensei em discar o número dela, mas a coragem ainda não era inteira. Então desliguei e fui até a cozinha preparar o lanche do meu neto. Enquanto cortava o pão, o som de risadas vindas da sala me fez sorrir. Ele assistia a um desenho e ria com uma alegria tão pura que parecia limpar o ar. Fiquei olhando, quieta, com o coração cheio de uma ternura que doía. Quando ele notou o meu olhar, veio até mim e perguntou se eu estava triste. Respondi que não, que estava apenas lembrando de quando a mamãe dele era pequena e fazia bagunça do mesmo jeito. Ele riu e disse que gostaria de conhecer essa versão da mãe, a que fazia bagunça. Foi a primeira vez que ouvi algo tão simples me desmontar por dentro. Naquela noite, antes de dormir, ele pediu que eu contasse uma história. E, sem pensar muito, comecei a contar uma que não estava nos livros. Era sobre uma menina que gostava de desenhar o céu e sonhava em voar. Mas um dia cresceu e esqueceu o caminho de volta para casa. Ele ouviu com atenção, os olhos quase fechando. Quando terminei, ele murmurou: "Mas ela volta, né, vovó?" Engoli o nó na garganta e respondi: "Sim, um dia ela volta." Depois que ele adormeceu, sentei na beira da cama e fiquei observando a respiração calma. O som do relógio na parede marcava cada segundo como se fosse um lembrete. O tempo não espera. Ele passa, silencioso, como um vento leve que a gente só percebe quando já foi. Nos dias seguintes, comecei a escrever de novo. Pequenos bilhetes, anotações soltas, lembranças. Escrever me fazia sentir próxima dela mesmo que ela ainda estivesse distante. O neto notava meu silêncio e de vez em quando me abraçava sem dizer nada, como se entendesse que alguns silêncios não precisam de palavras. Uma semana depois, enquanto eu regava as plantas, o carteiro deixou um envelope. Era simples, sem remetente. Meu coração acelerou antes mesmo de abrir. As mãos tremiam. Dentro havia uma fotografia. Eu e ela no dia da formatura dela, rindo abraçadas. No verso, uma frase curta: "O amor nunca deixou de morar aqui."
Sentei no chão, incapaz de conter o choro. Era a letra dela, sem dúvida. Uma mistura de raiva, alívio e saudade me atravessou de uma vez. Fiquei ali por minutos, talvez horas. Quando o Neck chegou da escola, encontrou-me com a foto nas mãos. "Quem é?" perguntou. Eu sorri entre lágrimas. "É a sua mamãe, quando era mais jovem." Ele olhou com atenção e disse: "Ela é bonita como você, vovó." Naquela noite, a fotografia ficou na mesinha ao lado da cama. Não consegui dormir. Passei os dedos sobre o papel até o amanhecer. O sol entrava tímido pela janela, e pela primeira vez em muito tempo, o silêncio não parecia doer. Era um silêncio de paz, o tipo que antecede o perdão. No café da manhã, meu neto insistiu para levar a foto para mostrar aos amigos. Eu deixei, mas pedi cuidado. Ele prometeu. Quando foi embora para a escola, fiquei olhando o portão se fechar e senti algo diferente. Esperança. Uma sensação de que talvez o destino tivesse preparando algo. No fim da tarde, o telefone tocou. O som ecoou pela casa como um susto bom. Corri até ele e atendi. Uma voz hesitante do outro lado disse meu nome. Era ela. O tempo parou. A voz da minha filha, mais madura, mais lenta, mas ainda carregando o mesmo tom doce de quando era menina. Por segundos, nenhum som saiu da minha boca. Ela respirou fundo e disse: "Mãe, o Pedro me mostrou uma foto nossa. Eu precisava ouvir sua voz." Fechei os olhos. O coração batia rápido demais. "Filha." Foi tudo o que eu consegui dizer. Ficamos em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. Então, ela começou a chorar. "Desculpa, mãe, eu não soube lidar. A vida me engoliu e eu achei que ficar longe era mais fácil. Mas o Pedro, ele fala tanto da senhora que eu percebi que nunca deixei de precisar de você." As lágrimas me cegavam, mas eu sorri. O amor nunca foi embora, filha. Ele só esperou o tempo certo para voltar. Do outro lado da linha, ouvi um suspiro que parecia um alívio. Ela prometeu vir no domingo. Depois de desligar, fiquei parada por longos minutos. O relógio marcava quase 6 da tarde e o sol do pôr do sol pintava a sala de dourado. Pela primeira vez em muito tempo, senti que a casa respirava de novo. O domingo chegou com cheiro de café e o coração inquieto. Passei a manhã inteira arrumando a casa, como se cada detalhe pudesse disfarçar os anos de distância. Tirei o pó dos porta-retratos, ajeitei as cortinas, coloquei flores novas na mesa. O relógio parecia andar devagar, como se também esperasse o que estava por vir. Meu neto corria pela casa, animado, perguntando a cada minuto se a mamãe já estava chegando. Eu tentava disfarçar o nervosismo, mas as mãos denunciavam, tremiam levemente. 8 anos de espera cabiam em poucas horas. Quando o carro parou diante do portão, o tempo pareceu suspender o ar. Abri a porta e fiquei imóvel por um segundo. Ela desceu do carro com passos lentos, hesitantes. O sol tocava o rosto dela de um jeito quase simbólico,
como se quisesse iluminar o que o tempo tentou apagar. Tinha os mesmos olhos, agora mais cansados, mas ainda cheios de vida. Por um instante, vi a menina que um dia corria por esse mesmo quintal, rindo, chamando meu nome. O neto correu até ela, gritando: "Mamãe!" O abraço deles foi um reencontro de mundos. Fiquei observando de longe, com o coração apertado e grato. Quando ela levantou o olhar e me viu, o sorriso sumiu por um instante. Ficamos frente a frente, como duas estranhas, que sabiam demais uma da outra. Ela deu um passo, depois outro. Eu quis falar, mas a voz não veio. Então ela sussurrou: "Mãe." Foi o suficiente. Caminhei até ela e a abracei. Um abraço que misturava lágrimas, arrependimento e alívio. O tempo inteiro condensado naquele toque. O neto ficou ao nosso lado sorrindo, sem entender a profundidade do momento, mas sentindo o amor que preenchia o ar. Choramos sem vergonha, como quem lava a alma. Ela pediu desculpas e eu também. Nenhuma de nós mais sabia quem tinha razão, e isso já não importava. O amor não precisa vencer discussões, só o silêncio. Ficamos ali por minutos que pareceram eternos. Quando nos afastamos, ela segurou minhas mãos e disse: "Mãe, eu tive medo de voltar e encontrar tudo diferente." Sorri. "Tudo mudou, filha, menos o que importa." Entramos. A casa parecia outra. O neto mostrava seus desenhos e ela ria, encantada. Num deles havia 3 figuras de mãos dadas: ele, eu e ela. No canto, um sol enorme e uma frase escrita com capricho: "Agora o amor voltou para casa." Ela leu em voz alta e me olhou emocionada. Disse ela: "Ele entende mais do que a gente imagina." Concordei. Às vezes o amor escolhe as crianças para ensinar os adultos. O resto do dia foi simples: almoço, risadas, lembranças. Falamos pouco sobre o passado, porque o perdão já estava nas entrelinhas. À tarde, fomos até o jardim. O vento balançava as folhas e o cheiro das flores parecia novo. Ela me ajudou a plantar um lírio branco, símbolo de recomeço. Enquanto cavávamos a terra, ela disse: "Eu pensei que o tempo tivesse levado tudo, mas o que a senhora me ensinou ficou aqui dentro." Tocou no peito e sorriu. Demorei para entender, mas o amor que a gente não vive vira saudade, e a saudade precisa de perdão para respirar. Olhei para ela e senti um orgulho manso, desses que não precisam ser ditos. O tempo não apaga o amor, filha. Só faz a gente entender o que realmente importa. O sol começava a se pôr quando ela se despediu. O neto insistiu para ela dormir ali, mas ela prometeu voltar no próximo fim de semana. Antes de ir, me abraçou de novo. "Obrigada por não desistir de mim, mãe." E eu respondi: "Obrigada por voltar." Depois que o carro desapareceu na estrada, fiquei sentada na varanda. O céu tingido de laranja e o som distante dos passarinhos pareciam um presente. O neto se aproximou, encostou a cabeça no meu ombro e disse: "Viu, vovó? Eu disse que a mamãe ia voltar." Ri baixinho, sentindo o coração leve. "Sim, meu amor, você tinha razão." Naquela noite, o silêncio da casa era outro. Um silêncio bom, cheio de significado. Fui até o quarto e olhei a fotografia que ela tinha mandado dias antes. Ao lado, agora havia uma nova. Nós 3 juntos, sorrindo. Peguei o colar que ela esqueceu anos atrás e coloquei no pescoço. Era como se finalmente uma parte de mim tivesse voltado ao lugar. Nem toda distância é castigo. Às vezes, é o tempo nos preparando para perdoar com o coração limpo. Se essa história te tocou, inscreva-se no canal Dor Silenciosa. Aqui, cada lembrança é um abraço, e cada história é uma forma de cura. Continue com a gente. A próxima história começa onde essa termina.